Olá, olá pessoal, tudo bem? Acordei hoje bem cedo, acordei 6 horas da manhã, antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, dar like, todas aquelas coisas que o youtuber pede, porque ajuda bastante. Semana que vem tem sorteio do Crônicas, hein? Então não esqueça de dar subscribe. Seguinte, acordei cedo hoje, tô pilhadaço aqui, porque já foi um dia bastante trabalhoso, em alguns sentidos. Para quem não viu a ESPN americana, o Seth Wickerson publicou um artigo sobre acabou a dinastia, né? Basicamente isso. Tá lá no meu Twitter, tá lá a versão traduzida com os principais pontos, não o texto inteiro traduzido, porque eu não poderia fazer isso, né? Seria plágio. Mas os principais pontos do texto e tá lá no Pro Football, ok? Na capa do site, vou colocar o link aqui depois. E tem muita gente pedindo minha opinião sobre. Infelizmente, tem alguns torcedores dos Patriots com uma capacidade de interpretação de texto bem baixa, não representa a torcida inteira, que acha que fui eu que escrevi o texto. Não é o caso. Que ponto chegamos. E mesmo se eu tivesse escrito, não é como se fosse afetar alguma coisa, né? Lá em New England, eu aqui no Brasil, lógico que não. E a minha opinião é muito pelo contrário. Eu não acho que nem ao céu, nem ao terra. Então, nem à terra. Então vamos por partes, ok? Muita gente pediu minha opinião sobre o assunto. Dei algumas opiniões em tweets. Vou escrever um artigo grande sobre isso, com a minha opinião. Eu pessoalmente prefiro a mídia escrita, mas aqui pelo vídeo vai mais rápido. E, enfim, tem gente que prefere vídeo, é mais ágil. Hoje, provavelmente, no ESPN League, hoje à noite, a gente vai comentar sobre o assunto. Isso vai repercutir muito ainda. Segunda-feira, estou no ESPN League também, talvez a gente repercuta o assunto de novo. Isso vai repercutir demais até o próximo jogo dos Patriots. Não tem como não repercutir. Né? Alguns torcedores dos Patriots me acusaram de estar fazendo barulho à toa. Não é barulho à toa. Todos os veículos de mídia dos Estados Unidos, de mídia esportiva, estão repercutindo o assunto, porque óbvio que a gente está falando do time mais vitorioso da NFL neste século, a gente está falando do maior quarterback da história, ponto. A gente está falando do maior técnico da história. Então não tem como não repercutir uma história como essa. Para quem não viu, basicamente resumindo, para quem não viu o texto também em português, o repórter da ESPN americana, repórter de mídia escrita, o Seth, escreveu que existe uma briga de poder em New England entre Brady, Belichick e Robert Kraft, o dono do time, ok? E, enfim, o Bill Belichick estaria insatisfeito, o Bill Belichick estaria full pistola, porque ele não gosta de técnico tendo a vida intrometida pelo dono da franquia, e que a situação está insustentável e alguns, segundo fonte do Seth, alguns membros da diretoria dos Patriots e do staff dos Patriots, enfim, acreditam que o Belichick não volta no ano que vem. Meu vizinho está batendo panela, né? Ele é um torcedor patriota, está bravo, acho que vocês ouviram panela batendo. E, enfim, que o Garoppolo, o Belichick não queria que o Garoppolo fosse trocado, e que o Robert Kraft determinou que o Garoppolo fosse trocado e que o Belichick encontrasse outro quarterback no próximo draft. Essa é a história, essa é a reportagem, que tem fontes anônimas, porque, óbvio, ninguém vai falar on record, né? Ninguém vai falar que não fosse em off ou algo do gênero. Em off não, né? Mas que ninguém vai falar com, tipo, pode colocar meu nome aí, numa história como essa. Então, vamos por partes. A gente tem dois fatos que realmente aconteceram, ok? Um é que o Belichick mandou o preparador físico Alex Guerreiro embora, entre aspas. Ele não era empregado dos Patriots, mas tirou ele do convívio dos Patriots. Isso aconteceu, isso é fato. E dois, que o Jimmy Garoppolo foi trocado por uma escolha de segunda rodada do San Francisco 49ers. Isso é fato. Essas duas coisas são fato, ok? Não tem como contestar isso. Essas duas coisas aconteceram. Então vamos por partes. Tem alguma coisa estranha em New England? Tem. Eu acho que tem. Quer dizer que isso vai afetar o time? Não. Pelo contrário, eu já explico mais o porquê. A questão do Alex Guerreiro. Eu acho que o Belichick errou. Ele não deveria ter deixado o Alex Guerreiro entrar para início de conversa, porque criou realmente um ambiente esquisito de meio que uma diarquia ali em termos de preparação físico, de preparador físico. A parte da história que fala que o Alex Guerreiro não quis tratar o Garoppolo, que fechou a porta na cara dele, eu acho que é fantasiosa. No máximo deve ter acontecido o Garoppolo ir lá num dia que o negócio estava fechado mesmo. Não vejo por que isso aconteceria. Tem outras partes da história que eu acho que são meio aumentadas. Alguém pode ter mentido para o repórter da ESPN, ninguém garante. Que é que o Brady exigia que os calouros chamassem ele de Sir. Que o Brady ficou pistola porque o Belichick não deu o prêmio de Patriot da semana para ele. O cara tem 5 anéis de Super Bowl. Você acha que ele está se importando com isso? Eu acho que não. Eu acho que essas partes dá para desconsiderar. Mas a questão do Guerreiro, realmente houve problema.
tanto que o Guerreiro foi mandado embora pelo Belichick e ele não trabalha mais nas instalações dos Patriots, ele não se envolve mais com o time. Ok? Isso é fato. Isso gerou atrito entre Belichick e Brady? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Segunda parte da história, Jimmy Garoppolo. Outro fato que eu acho que aconteceu. Um contrato de 18 milhões de dólares que subiria caso e se o Garoppolo virasse titular. Essa parte eu acredito que seja verdade também, como também acredito que o Garoppolo não quis aceitar essa proposta. E ele está no direito dele, ele não tem culpa nenhuma de não ter aceitado essa proposta. Eu teria feito a mesma coisa. O Jimmy Garoppolo era um príncipe Charles. Ele nunca sabia quando ele ia assumir o trono. Então, nada mais certo que ele negar e falar, vou ser free agent ano que vem e aí a gente conversa. Ele não tinha garantia nenhuma. O Brady estava em outubro, no ano de MVP. O Brady estava aos 40 anos, liderou a NFL agora em jardas passadas. O Garoppolo não fez errado. E o agente do Garoppolo é o mesmo do Tom Brady. Então, não sei até que ponto existe uma inimizade entre os dois pro preparador físico do Brady, não deixar o cara treinar, enfim. Pois bem, segunda rodada foi pouco? Foi. Mas ninguém pode esquecer que se não conseguisse essa segunda rodada, o que aconteceria? Os Patriots iam sair de mão abanando. Os Patriots não iam conseguir nada neste ano e iam ter que esperar 2019 por uma escolha compensatória no draft, que seria no final da terceira rodada. Um fato importante é que a segunda rodada parece pouco, mas a segunda rodada dos 49ers é no topo da segunda. Ok? A escolha de segunda rodada dos 49ers é no topo do segundo round. E os Patriots escolhem no fim do primeiro round quase todo ano. E quem entende de draft sabe que não existe tanta diferença de talento entre a 28ª escolha no fim da primeira rodada, e os Patriots têm quase todo ano da 28ª até a 32ª, né, estão sempre na final da Conferência Americana, da 28ª até, sei lá, número 50, que é no início, é o top 10 da... Não, nem isso, né? Da número, sei lá, 43, que é o top 10 da segunda rodada. Então, na prática, os Patriots vão ter duas escolhas de primeira rodada, né, entre grandes aspas, porque os Patriots sempre escolhem no final da primeira rodada. O valor do Garoppolo vai ser maior pelo que foi pago em 2014. Parece pouco, mas existia a questão da urgência. Né? Eu lembro que na faculdade eu fiz uma matéria, era modelo de negociação. A urgência, a deadline, dia 31 de outubro, que era o prazo para troca, ela força prazos e a barganha foi para o outro lado. Os Patriots não tinham muito o que fazer. Os 49ers falaram assim, por que eu vou dar uma escolha de segunda rodada se eu sei que ele vai ser free agent ano que vem? Então eu não vou dar coisa nenhuma, não vou dar uma primeira rodada. Outra coisa, aquela história de primeira rodada oferecida para o Cleveland foi desmentida. Não foi oferecida uma escolha de primeira rodada para o Cleveland lá em abril. Ok? Então, é isso. E realmente seria bem temerário oferecer uma escolha de primeira rodada para um quarterback que não foi provado. Para título de comparação, os Bears trocaram uma escolha de primeira rodada pelo Jay Cutler há uns 10 anos atrás, e o Cutler já era titular em Denver. E foi só uma primeira escolha só foi uma escolha de primeira rodada. Só isso. Para um reserva que tinha, sei lá, 2 partidas como titular, uma segunda rodada não parece muito, mas acho que é o preço até razoável. Então não tinha o que fazer. Acredito sim que o Robert Kraft tenha falado para o Belichick, troca o cara e se vira. Agora vamos aos finalmente, ok? Vamos às consequências, tá? Acabou a dinastia? Não. Não. Isso tudo que eu narrei aconteceu neste ano. E mesmo assim os Patriots tiveram 13 vitórias e 3 derrotas. Houve momentos de tensão, como a treta do Tom Brady com o Josh McDaniels na sideline? Houve. Houve momentos de tensão, como o Alex Guerreiro sendo despachado de Foxborough? Houve. Mesmo assim, os Patriots venceram os Steelers e os Patriots terminaram com o primeiro cabeça de chave da Conferência Americana. E outra coisa, essa história, essa polêmica, que quer ou não é uma polêmica, é o tipo de coisa que vai motivar os Patriots nos playoffs. Eu não garanto que os Patriots ganhem o Super Bowl neste ano. Para mim, a final é Patriots e Saints, e eu estou inclinado pelos Saints, porque é um time muito completo, e eu acho que estão ignorando o Drew Brees, que é um super trunfo, num time completo. O time dos Patriots neste ano não é tão bom como o time do ano passado. Pass rush, por exemplo, é problema, tem o James Harrison que chegou, mas não acho que é o mesmo time. Não tem o Julian Edelman, enfim. Mas eu não acho que seja o fim do mundo. Outra coisa, eu não acho que o Bill Belichick sai dos Patriots para a próxima temporada. Acho bem difícil. Acima de tudo, a gente não pode esquecer que esses caras são profissionais. Acima de tudo, a gente não pode esquecer que qualquer relacionamento de trabalho tem treta. Qualquer relacionamento de trabalho. Entendeu? Lá na ESPN eu já tive, você aí em casa já deve ter tido no seu trabalho, eu já tive no site, no Pro Football. Essas coisas acontecem. Agora, a forma pela qual você passa por essas coisas, os Patriots passaram com 13-3 e cabeça de chave número 1, é muito importante. O Belichick não vai falar nada essa semana, eu acredito que isso vai unir o grupo, ele vai pegar um tablet e mostrar no vestiário, é isso que estão falando da gente.
A gente vai mostrar lá fora que a gente é forte ainda, ou a gente vai mostrar lá fora que acabou, já era, realmente vamos ruir. A gente vai deixar isso estragar esse time, a gente vai deixar esse time estragar, a gente vai deixar essa história estragar um legado de 18 anos. Mesmo que o Brady e o Belichick não estejam sequer se falando, coisa que não acredito que seja verdade, mesmo que isso aconteça, os dois são profissionais. Eles sabem que arranha o legado deles se os Patriots ruírem de uma forma bizarra por conta de uma história publicada na imprensa. Isso vai unir o New England Patriots, isso vai dar força para os Patriots. Fato, ok? Então isso é o que eu acho desse texto todo. Tem partes que eu acredito que seja verdade, especialmente a questão do Guerreiro e do Garoppolo. Outras eu já acho que é um pouco fantasioso. Eu trouxe para o São Paulo, então eu acompanhei bastante isso. Lembra muito aquelas histórias do Rogério Ceni no vestiário do São Paulo, sabe? Que nunca foi provado, quando ele era jogador ainda, que parecia que ele era tipo o xerife e que derrubava o treinador, etc. E que eu praticamente nunca acreditei muito. Eu não acho que as coisas não sejam. Eu não acho que as rachaduras sejam tão grandes e tão estruturais como o texto aparenta que sejam. Eu acho que há rachaduras, mas é contornável. E agora, nessa pós-temporada, a gente vai ver o que vai virar disso. O que importa é daqui pra frente. O que importa é, que o Belichick é o general manager dos Patriots, pra quem não sabe, vai escolher um quarterback no próximo draft? E aí? Porque essa é meio que a missão que o Robert Kraft deu. Até quando o Brady joga? Eu acho que ele joga no que vem como titular ainda. Mas vai ser legal de assistir, ok? Deixe seu comentário aí, o que você acha do texto do Sam, né, do Seth, desculpe, não é meu o texto, não é meu o texto, ok? Não é meu. E é isso, ok? Like, como sempre, porque eu mereço esse like. Eu estou sendo sensato, eu não estou sendo vazio e polêmico. Eu estou sendo extremamente sensato. Infelizmente, algumas pessoas não entendem, acham que a gente está causando polêmica desnecessária. Pelo contrário, eu estou sendo sensato e estou tentando separar o que eu acho que é verdade do que não é, ok? Estou lá no Twitter, @curtianthony, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.